Eu sou Fran Cauê, tenho 54 anos, estou na parte de tecnologia desde a minha formação na universidade. Em 1998, tive a oportunidade de fazer a faculdade de tecnologia através de uma bolsa de estudos, que eu era atleta da universidade. E aí consegui alinhar a carreira de atleta já pensando no pós-carreira, que seria a parte de tecnologia que eu gostava muito na época, gosto até hoje, E depois de algum tempo conheci a KingHost, através de pesquisas, de buscas, e eu acho que já deve ter uns 15 anos de parceria aí, é uma das empresas que tem parceria com os meus negócios, A gente tem diversificado bastante a área, não só na parte de tecnologia, mas também tem a parte de projeto social que eu faço, que o site também está com a KingHost, tem a parte de desenvolvimento que os meus filhos também estão fazendo, já utilizam a plataforma, então são alguns anos aí juntos. E agradeço tudo que eu tenho, não só a questão da formação universitária, mas também principalmente aos meus parceiros. E a KingHost que tem sido um parceiro extremamente fundamental no desenvolvimento dos meus negócios. Mas a parte principal que a gente trabalha, que é a questão da consultoria na parte de informática, o desenvolvimento de website, a hospedagem, as plataformas que a gente cria. Agora a gente também está migrando para a parte de aplicativos. Então vou falar aqui de um produto que eu tenho um carinho muito grande, que é o site que o meu filho está começando a desenvolver. Eu já estou meio que me aposentando, eu preciso que alguém dê continuidade a isso. Mas eu acho que o myfoods.com.br, interagindo com os outros domínios que ele está criando, poder investir no microempreendedor, que eu acho que é super importante. Você não precisa ser uma grande empresa para você poder diversificar o seu trabalho, para você ter vários investimentos. Você pode pensar em 2, 3 negócios e esses 2, 3 negócios se gerarem uma plataforma onde você consiga ganhar dinheiro com isso. Eu acho que o myfoods.com.br é algo que você vai estar desenvolvendo ali, principalmente para o ramo alimentício. Tem a parte de impressão de QR Code que ele está fazendo também dentro do próprio site. Isso é muito bacana. Espero que seja um dos carros-chefes aí no futuro da família, A gente sempre tem uma ligação muito forte com as questões das palavras, Aí quando eu peguei a palavra King, Host, já liguei uma coisa com a outra, achei legal, fui conhecer a plataforma, comecei a ver que tinha várias facilidades, Eu particularmente estou na parte de hospedagem, mas dentro da parte de hospedagem de vocês eu vi que tem muitas ferramentas que a gente consegue desenvolver. O meu filho de 15 anos, por exemplo, ele tem uma plataforma, ele tem um negócio dentro da KingHost que ele utiliza o criador de sites para desenvolver ele está desenvolvendo um portal agora onde ele quer fazer a divulgação de restaurantes, que é da parte de culinária, as pessoas que estão iniciando, os microempreendedores. E aí ele quer fazer os catálogos digitais, aí quer colocar lá a divulgação das pessoas. E eu acho que tudo isso, quando você tem uma empresa que te oferece tecnologia atrelada à facilidade, não tem como não dar certo. Eu acho que o maior incentivo para que eu fosse para a KingHost foi isso. Quando eu entrei a primeira vez, já verifiquei a questão da facilidade, a questão do preço também, que o mercado é muito concorrido. E foi um dos atrativos que fez eu estar com eles há 15 anos. É muito difícil porque um projeto puxa o outro, Então, quando eu tenho várias plataformas, passei acho que desde a parte do HTML até as últimas tecnologias na parte de desenvolvimento. Eu acredito que por baixo aí deve ter mais de uns 500. Acho que uns 500 a gente já acabou fazendo aí, porque são 15 anos de parceria, Se você pegar aí 15 anos, colocar uma média aí de 30, 40 projetos, entendeu? É muita coisa. A gente já prestou serviço para a parte alimentícia, Para a parte de advocacia, para a parte de portais, Eu tenho os 2 domínios, itaquera.com.br e cidadetiradentes.com.br, que são 2 domínios dos maiores bairros da Zona Leste. A gente está falando aí, se juntar esses 2 bairros, quase 2 milhões de moradores, E eu tenho esses 2 domínios comigo que foram criados lá atrás. E tem a parte de clínicas também que a gente desenvolve, Eu tenho muito cliente da parte de veterinária, Que gosta de estar divulgando. A causa pet é uma causa que está
no momento, então os clientes acabam nos procurando e a gente acaba oferecendo para eles não só a parte da web, mas também a parte de criação. E a rede social hoje em dia proporciona isso, né? Então o grande barato de você poder trabalhar com a internet é que você pode estar presente nos 4 cantos do mundo, independente do local onde você esteja. Muitas vezes eu estava num restaurante tomando café com um amigo, batendo papo e trabalhando, desenvolvendo ou às vezes resolvendo algum tipo de situação relacionada a um cliente meu que precisava de um suporte. E isso proporciona muito, né? A parte de tecnologia, a parte de hospedagem, a parte de desenvolvimento, a parte de consultoria, sempre voltada para oferecer para o cliente aquilo que o cliente precisa. E quando você encontra um parceiro que oferece essas facilidades, não tem como dar errado, né? Quando você começa a oferecer informações, né, e hoje o principal objetivo, acho que de qualquer empresa que tenha um produto a ser exposto, é levar credibilidade sobre aquilo que ele faz. Então, quando a gente começou a desenvolver essa parte dos sites, né, dos pequenos sites, dos pequenos negócios para as empresas do bairro, para os microempreendedores, a gente sempre se procurou atrelar isso à parte de divulgação também. E quando você recebe um feedback que não é só sobre a criação, mas principalmente sobre a informação que você está oferecendo, né, então a gente tem casos onde os clientes têm dentro do seu próprio site a questão do feedback, né, que eu acho que é o principal. Então, quando o cliente tem uma informação onde ele consiga devolver para o seu cliente algo positivo, né, seja relacionado à parte de atendimento, ou seja relacionado à parte até de um case de tratamento, por exemplo, de casos de veterinárias, por exemplo, onde o cliente está interagindo, virou amigo, né, que eu acho que é esse o principal, né, e através de um portfólio que foi criado, a credibilidade foi desenvolvida, que eles acabaram se tornando amigos. Eu acho que é isso que é o principal, né? Você fidelizar esse teu cliente como uma pessoa que vá continuar por você por 5, por 10, por 15 anos, acho que é o melhor feedback que você possa dar para alguém. Quando você coloca a imagem da tua empresa atrelada a um domínio, você tem que entender que aquilo ali ela está exposta mundialmente, né? A teia, como a gente costuma chamar, né? A World Wide Web, né? A rede, ela te proporciona ser acessado de qualquer parte do mundo. Então você tem que ter este cuidado com as informações que você coloca quando você vai construir um site, quando você vai desenvolver um site, porque não é só aqui no Brasil que você está sendo visto, né? Eu tenho clientes meus que desenvolveram pequenos projetos que hoje estão exportando, né? Então é muito bacana quando você vê essa interatividade das pessoas que nos procuram para entender sobre como casos de sucesso podem sair ali do seu bairro, né, atingir a capital, sair da capital, atingir o estado, sair do estado, atingir o Brasil e futuramente, quem sabe, estar aí no mercado, né, sul-americano ou no Mercosul e trabalhando com outras empresas parceiras, né? As pessoas, quando vão diretamente para as redes sociais, né, você precisa de um feedback diário. Então, é muito instantâneo. Então, você acabou de fazer uma publicação no Instagram, por exemplo, né? Tem lá 5, 10, 15, 20 mil curtidas, dependendo do que você fizer. Mas eu vejo que o mercado, ele precisa se preparar para o tipo de publicação que ele está fazendo. A gente vê muita gente hoje com o lado apelativo, né? Cria um vídeo que tem a intenção de viralizar, que não tem a informação correta, que muitas vezes acaba passando uma informação em tom de brincadeira e que as pessoas acabam viralizando esse vídeo e comprando aquela ideia como se ela fosse verdadeira. No site você não tem isso, né? O site você tem uma apresentação formal, com informações concretas, baseadas em muito estudo e que é a cara da tua empresa. Você não vai colocar lá no portfólio da tua empresa algo que vá querer viralizar porque é a onda do momento. De repente um vídeo que você cria numa brincadeira ou de repente um produto que você faz uma piada e no dia seguinte ele viralizou. Isso causa até problemas jurídicos. E as pessoas precisam tomar muito cuidado com isso. Então, quando eu ainda tenho essa visão de que o site talvez seja o portfólio, a casa de entrada dos teus clientes para que conecte você com o produto que você quer entregar. Então, é super importante que você tenha essa visão daquilo que você está colocando dentro do teu site, o que você está desenvolvendo, a forma como você está apresentando, diferentemente das redes sociais, que muitas vezes uma brincadeira viralizou e no dia seguinte
estourou e a consequência em cima disso, né? Porque tem muita informação desencontrada. A gente pega o caso de muito profissional relacionado à parte de educação física, né, a parte de treinamento esportivo, com muitas informações sendo criadas através da inteligência artificial e você perdeu o princípio da individualidade, né? Então toda empresa ela tem que ser única. Por quê? Porque ela tem os seus valores, ela tem os seus princípios. Muitas vezes ela foi formada lá atrás pelo avô, que hoje quem está tocando é o neto, e acaba levando, tirando o foco principal da ideia inicial, que era poder passar a imagem de uma empresa consolidada, de uma empresa que vem de pai para filho, de filho para neto e assim sucessivamente. E muitas vezes, num tom de brincadeira, acaba complicando e perdendo a identidade dessa empresa. E o site proporciona isso, né? Você ter lá as informações onde você possa consultar, onde você possa verificar, você vê o histórico daquela empresa e são informações muito mais completas. Quando você vai para a parte do WhatsApp, ou seja, do Instagram, ou seja, do próprio Facebook, que deu uma caída agora, você vê que as informações elas são resumidas, né? Então você precisa ser um impacto direto. Você não consegue mostrar assim, todo o conteúdo da tua empresa num vídeo, por exemplo, de 30 segundos. Você precisa de muito mais informações para que isso atinja e impacte diretamente os teus clientes. E o site ainda eu vejo como um diferencial para que isso aconteça. Quando você cria o domínio, você está colocando o teu nome ali, né? Você está colocando a tua identidade ali. Então, essa questão da credibilidade de ter um site com o teu perfil, com as tuas informações, com a tua história ali dentro, é algo que é muito positivo para quem está recebendo, para quem está analisando, para quem está buscando um parceiro, porque a história ela está aí para ser contada, né? Então, você imagina uma empresa de 80 anos, de 50 anos, como que ela vai, neste período, relatar isso num vídeo de 30 segundos? É muito difícil, né? E com o registro do domínio, sem contar a identidade, que você tem a patente ali, que o domínio é teu, né? Ela está atrelada diretamente à marca da tua empresa, né? Então, a gente tem grandes casos aí, por exemplo, você não tem como pegar e ir lá e registrar a marca da Coca-Cola, porque ela já foi registrada lá atrás. Então você não tem como registrar um domínio kinghost.com porque ele já foi feito lá atrás. Então tem essa questão da identidade, né? O que é seu, né? O que eu levei para construir essa marca e o que eu desenvolvi de credibilidade dentro deste nome. Hoje em dia é muito difícil você atrelar isso às redes sociais, né? Porque nas redes sociais hoje virou meio que o dia a dia das pessoas. Então é muito bacana para você contar o dia a dia da tua história, aliás, da tua empresa. Você contar o dia a dia da tua empresa é muito bacana, mas você mostrar a trajetória da tua empresa, você precisa de um pouco mais de conteúdo e eu acho que o registro do domínio, as plataformas, os sites são a melhor solução para isso. Eu uso bastante o criador de sites, que é um facilitador. Por ser muito fácil, você consegue criar lá, acho que até 2.000 páginas, se não me engano, dependendo do plano que você contrata, né? E tudo começa com o registro do domínio e depois a gente vai colocando conteúdo. A empresa vai crescendo, a gente vai contratando mais páginas, vai colocando mais conteúdo ali dentro. Eu acho que o maior foco hoje dentro da parceria que eu tenho com a KingHost é essa, é o registro do domínio, é o desenvolvimento do site, é a apresentação deste portfólio para o cliente e a necessidade do cliente vai me gerando outras, né? Mas a princípio é isso. A gente sempre que tem algum tipo de dúvida, né, os meninos ou as meninas que nos atendem, antigamente era mais direto, porque você pegava o telefone. Hoje em dia a gente tem lá a questão do atendimento online, que também é muito bacana, super prestativo. Quando a gente não consegue resolver, a gente abre um chamado. Esse chamado no dia seguinte, nunca tive um caso que demorasse mais do que 48 horas para ser resolvido. Eu acho que isso também mostra o profissionalismo da equipe, né, e a preocupação com a necessidade do cliente. E a coisa mais difícil que tem é quando você entra em contato com um canal para tentar buscar uma solução para um problema que você tem ali naquele momento e muitas vezes esse problema ele acaba se estendendo por semanas e aí fica difícil para você muitas vezes passar para o teu cliente porque a gente é o primeiro contato, né? E o cliente está na nossa dependência, a gente acaba se tornando dependente de quem está na outra ponta, no caso o parceiro, que são a equipe de suporte da KingHost. Mas não me recordo de nenhum momento nesses 15 anos ter
ficado menos de 48 horas sem uma resposta, né? Inclusive, a gente tem um feedback muito bacana com relação à questão dos spams, né? Existe um filtro a toda essa preocupação, porque muitos dos nossos clientes eles reclamam também dessa questão de receber muito e-mail e acaba o e-mail indo para uma lista, né, black, e aí a gente tem que entrar em contato com vocês e todas as vezes que a gente precisou, o feedback foi muito positivo, orientar o que deveria ser feito para a gente não perder o domínio, para não perder os e-mails, né, porque tem uma série de coisas envolvidas. Imagine que você bloqueie um e-mail de um departamento financeiro de uma empresa, por exemplo. O trauma ou a quantidade de problemas que isso vai gerar. Então, todas as vezes que a gente entrou em contato, olha, estamos tendo algum tipo de problema, está acontecendo alguma coisa com o e-mail. A questão do site, não me recordo nenhuma vez de ter ficado fora do ar os domínios que eu tenho hospedado. Todas as vezes que teve algum tipo de problema, foi solucionado muito rapidamente. E a parte do suporte que os meninos sempre deram para a gente, né, e a equipe, se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10, eu daria 1000, né? Porque nunca fiquei sem resposta. Eu acho que é isso que o cliente espera, você ter um feedback positivo, né? Mesmo que não seja naquele momento. Já aconteceu casos de repente, eu estava com a pessoa tentando resolver um determinado tipo de problema, a ligação cair e a equipe me retornar. Isso é muito bacana, isso é muito positivo. Mostra que o cliente tem a identidade com você, tem a prática da resiliência, né? São palavras que estão muito na moda hoje, a resiliência, a empatia, mas nem todos estão preocupados em se colocar no lugar da pessoa que está te procurando, né? Viver o problema daquela pessoa. E com relação à empatia e resiliência por parte da equipe de suporte, sempre foi muito positivo. Todo início de trabalho gera uma dificuldade, né? Mas principalmente eu falo que o que mais me ajudou, né, em início nessa minha trajetória era a questão do estudo, né? Então, se você tem um conhecimento bacana, se você tem boas ideias, se você é uma pessoa criativa, se você é uma pessoa que tem um diálogo bacana, né? Então procure desenvolver, procure aprender, procure uma empresa séria, né, um parceiro que vai te transmitir credibilidade, confiança, e que você possa começar a desenvolver os primeiros trabalhos e acreditar nos seus sonhos, né, que eu acho que é o principal. Quando você imagina uma plataforma, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, você tem que dar o primeiro passo. Dando este primeiro passo, o resto é consequência, né? E você tendo os parceiros certos, as pessoas certas no teu caminho, buscar informações. Eu já tive casos de situações que eu tinha dúvida no que está fazendo e de repente encontrei no meu parceiro uma ideia de que falou, olha, se você seguir por este caminho, eu acho que vai dar bom. É como a gente costuma falar lá na periferia. Então, vai dar bom. E você precisa acreditar nisso, né? Então, buscar essas informações, ver a concorrência, como é que está, né? Procurar fazer comparações, eu tenho esse meu cliente aqui, o que eu posso oferecer para esse meu cliente que é diferente do que a concorrência está oferecendo para ele. Isso é fundamental para desenvolver mercado, para você poder crescer financeiramente. Hoje em dia, a velocidade das informações é na ponta dos dedos. As pessoas vivem conectadas com o telefone 4, 5, 6 horas por dia, né? Das 12 horas úteis que eles têm durante o dia. Então, levantou, sei lá, 6 horas da manhã, já começou a se preparar para ir trabalhar, de repente chegou no trabalho, pega o celular, abre e olha, pega o celular, na hora do almoço, olha. Muitas vezes está fazendo um trabalho, precisa buscar uma informação, pega o celular, muitas vezes não vai nem no computador. Essa necessidade das informações imediatas, ela é muito grande. E o teu cliente, ele não pode ter, um prazo maior do que ele espera. Porque senão ele vai no concorrente. E o concorrente vai oferecer essa praticidade para ele, porque a velocidade de informações é muito grande. Então, para quem está começando, é super importante ter essa preocupação com o tempo da devolutiva de informações para o seu cliente. O que o teu cliente espera? O que ele necessita de você? O que ele quer para poder fazer o negócio dele alavancar? Porque ele está fazendo um investimento, e todo investimento você espera um lucro, um retorno. Todo o capital investido ele tem que gerar um benefício. Eu entro com uma receita e eu quero que essa receita me traga tantos % de lucro num período extremamente curto. Quanto mais curto eu tiver receita, mais eu vou poder investir em novos negócios. E a diversidade dos negócios eu acho que é super importante.
Estou te falando de um garoto, né, que com 15 anos já está começando a empreender, que já está no terceiro empreendimento dele, né, e analisando futuramente quais outros tipos de investimento ele pode fazer. Então, a gente vê pequenos negócios iniciarem bem cedo, né, e eles crescerem muito cedo também. E isso acontece por conta da velocidade de informações que as pessoas necessitam diariamente. Eu preciso ter essas informações o quanto antes. Eu preciso ter essa informação para passar para o meu cliente de uma forma que gere credibilidade, confiança, velocidade e retorno. Porque se ele não tiver retorno, o que ele vai fazer? Ele vai investir em outro local. E o bacana dessa estrutura nacional é que você tem a credibilidade, né? Você não depende de outras situações, como a gente vive num mundo globalizado. Então, a interação, a interligação, né, a velocidade de informações, elas trafegam muito rápido. E quando você tem essa credibilidade de você ter um produto nacional, de você ter servidores onde você possa confiar, que qualquer tipo de problema que dê, você tem aonde você ligar, que é isso que é super importante. Muitas vezes eu já trabalhei com algumas plataformas internacionais que você não consegue nem via e-mail uma resposta, quem dirá via telefone. Isso é muito importante para nós que somos fornecedores de informações. Quando você busca uma informação e você tem um retorno imediato, é aquilo que eu falei anteriormente, eu sou cliente, eu preciso desse retorno imediato, porque você não sabe a quantidade de problemas que isso está me gerando por ter parado. Mas é um data center brasileiro. É um data center local, é onde a gente tem informações, a gente busca informações, os desenvolvedores estão ali ou a equipe de suporte está ali para resolver o problema o quanto antes. Eu acho muito legal que eu recebo alguns e-mails assim, hoje vai ter manutenção. A manutenção sempre é da 1 às 2 da manhã, das 2 às 3. É um horário que não gera muito problema, até porque aquilo que eu te disse, a gente vive num mundo globalizado. Que todo dia está trocando informações, mas no período alguém tem que descansar um pouquinho, né? E a equipe de suporte, pelo jeito, não descansa.